Olá, muito boa noite. Começando mais um programa Direto ao Ponto. Hoje, quarta-feira, 8 de abril de 2020. A gente está aqui nesse novo modelo enquanto rola a pandemia do coronavírus. Direto ao Ponto, segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 às 8 da noite, aqui na Jovem FM. Programa gravado agorinha, gravamos agorinha. Notícias estão quentinhas. Quem está comigo hoje, sempre, Cléo Oliveira. Oi, Cléo. Oi, André. Tudo bem com você? Estamos aqui, lutando com a serenidade. Que bom. Boa noite para você, né? Boa noite para todos os nossos ouvintes, todos mesmo acompanhando a gente aqui na Jovem FM, sempre fazendo companhia. A gente tem esse compromisso de trazer para vocês notícias e vamos cumprir esse compromisso, claro, com notícia, informação e também música nessa quarta-feira, 8 de abril. Fernando Ferreira. Boa noite, Fernando. Boa noite, André. Boa noite, Cléo. Boa noite, galera. Todo mundo ligadinho aí. Valeu demais a presença de vocês aqui, ouvindo Direto ao Ponto nesse período tão fora do ponto, né? Tão fora do ponto é uma boa definição, Fernando, de tudo o que está rolando. Bom, a gente tem muita notícia, muita informação até as 8 horas da noite. Tem o pessoal que está acompanhando a gravação do programa lá no nosso grupo no WhatsApp. Daqui a pouquinho a Cléo conta para você como é que você pode fazer parte dessa turma que manda pauta, manda mensagem, manda recado e faz a gente ter aquela sensaçãozinha calorosa de que estamos ao vivo. A gente grava como se fosse ao vivo, né? Não tem edição. Do jeito que a gente está aqui, não tem corte, vai tudo pro ar, inclusive aquelas gaguejadas, aqueles erros que vocês adoram, porque dá um ar de instantaneidade no nosso programa. O programa está só começando. André, eu falo que é a gravação ao vivo. Quem diria que seria possível, né? O ao vivo gravado. Exatamente. A gente está fazendo um ao vivo, porque não tem corte, é direto cada bloco. Se estivéssemos na rádio, falaríamos as mesmas bobagens e acertos que você está ouvindo agora. Vamos de notícia? Direto ao ponto no seu rádio. Vamos lá, posso começar? Vai fundo, Cléo. Vou começar porque foi uma sugestão dos nossos ouvintes e, claro, a gente sempre atende os pedidos de quem acompanha Direto ao Ponto. Foi solicitado para a gente informações sobre os estoques de vacinas aqui em Palmas. Alguns idosos estão procurando a vacinação e não estão conseguindo. E a campanha vai até dia 15 de abril. Como é que está essa situação? Infelizmente, as vacinas acabaram mesmo. Tem algumas informações de que determinada unidade de saúde ainda tem, mas infelizmente não tem. A prefeitura, né, pela Secretaria Municipal de Saúde, informou para a gente que todos os estoques das vacinas foram distribuídos para vacinação, para imunização dos idosos e também dos profissionais de saúde. Então não tem estoque para reposição hoje na prefeitura. Foram recebidas 13.300 doses inicialmente, quando começou a campanha, e depois mais 6.000 doses, né? Então deu aí 19.300 vacinas e todas foram usadas já. Os idosos que não foram vacinados, a orientação é que eles esperem as próximas etapas. Só que eu, particularmente, não entendo muito como funciona, porque a próxima etapa vai priorizar o público daquela etapa, né? Então, infelizmente, ocorre esse problema. A prefeitura, ela disse, né, argumentou a seu favor, que ela não compra vacinas, então não tem como ela adquirir novas vacinas, que essas vacinas são enviadas pelo Ministério da Saúde. E todas acabaram já antes do fim da campanha. Com essa questão da imunização, importante nesse período, né, em relação ao coronavírus. A vacina não previne o coronavírus, mas ela ajuda a pessoa a se proteger sobre outros problemas relacionados a gripes, né? Muita gente procurou a vacina, então acabou que o estoque terminou. Infelizmente, então, hoje não tem vacina na rede pública, só na privada. Situação complicada, isso, né? É complicado. E essa vacina, como a Cléo colocou, ela é muito importante porque ela não tem nenhuma relação com o Covid-19, mas ela previne que pessoas busquem aí internações e por outros motivos, já que a ideia de achatar a curva é justamente que existam leitos o suficientes para atender as pessoas que vão necessitar efetivamente.
aguardar os próximos passos aí, porque é uma notícia preocupante. Super preocupante, porque são várias pessoas mesmo que estão procurando. E aí eu acho que também é importante que as unidades de saúde ajam com transparência nesse momento, dizendo para a pessoa que for buscar que não tem mais a vacina, porque o que está acontecendo é que ela vai em uma unidade de saúde, lá ela é orientada a procurar outra unidade e a pessoa fica circulando por aí, sendo que não há mais vacinas, né? A informação é, não há vacinas nesse momento. Ok. Agora, minha dúvida é a seguinte, ainda sobre a vacina contra o H1N1, a minha dúvida é a seguinte, acabou, mas eu não posso solicitar mais ao Ministério da Saúde, a Prefeitura não pode, já que, mesmo que possa ter batido a meta, se há procura nos postos, é porque a meta pode até ter sido batida, mas ainda tem gente sem vacinar, né? Muito exatamente. É bom questionamento, Fernando, porque o importante não importa se a meta foi batida, né? Assim, claro, não importa o que eu digo, é claro que é importante, mas se além da meta tem pessoas querendo se vacinar, tem que ser tomada alguma medida. A informação é que eles podem procurar na próxima etapa da campanha. Vamos acompanhar, né? Ok. Chegou, você ouviu aí o interfone, André? Não, e eu ia falar o seguinte, tem alguém na rádio que esse telefone... É na minha casa. Chegou o almoço, Cleo? Chegou o almoço. Olha só, Fernando, notícia. Olha só isso daqui, gente, a gente falando ainda dessas coisas relacionadas à saúde, né? E falta de saúde mental de algumas empresas. Isso é comum, não só em Gurupi, de onde eu trago, mas em todas as cidades é muito comum isso acontecer. Proibiu que as funerárias abordem os parentes de pacientes internados na porta dos hospitais, das unidades de saúde. Essa prática é considerada abusiva, foi alvo de reclamação dos moradores lá de Gurupi, e a Prefeitura de Gurupi tomou essa medida depois de um pedido do Ministério Público Estadual. Aí, ela pode ser multada e ter o alvará de funcionamento cancelado. Essa proibição vale para qualquer unidade de saúde, mesmo que seja particular, estadual, municipal, enfim. Lá em Gurupi, se tiver isso, se denunciar na Agência Gurupiense de Regulação e Fiscalização, a funerária pode ser multada e ter o alvará de funcionamento cancelado. Lá em Gurupi houve o absurdo de uma funerária ligar para um acompanhante que estava acompanhante de um paciente de UTI, que ele recebeu esse telefonema já oferecendo os serviços da funerária, e quando ele foi no hospital para poder saber o que estava acontecendo, o cara não tinha morrido, o paciente não tinha morrido. Então, assim, você pode matar uma pessoa de susto com uma dessa, né? Nem todo mundo que está aí vai morrer, gente, não é assim. Então, eu achei bastante prudente essa medida lá em Gurupi, a partir da reclamação. Seria interessante que houvesse uma ampliação desse tipo de punição em vários outros, para que essa prática seja vida, né? Eu sei que é difícil a ação total, porque nem sempre o cara da funerária é lado, né? Então, às vezes você nem sabe quem é o sujeito fazendo essa abordagem, mas é desumano, né? É desumano, e eu vejo também, além dos preços praticados, né? Quando a pessoa falece e não tem o serviço contratado, pode cair num golpe. Há muitos golpes nesse momento agora sobre prevenção ao coronavírus. Importante que as pessoas estejam atentas a todos os tipos de golpe, todo tipo de contato feito por telefone pedindo dados, né? É muito importante ficar atento a isso. Essa questão das funerárias, eu fiquei com uma curiosidade que divido com vocês, com os nossos ouvintes, sobre os velórios que estão acontecendo nesse momento, né? Sem ser em relação ao novo coronavírus, porque a gente sabe que as pessoas estão sendo sepultadas sem velórios, né? E sepultadas diretamente, logo após a morte. Mas como está acontecendo isso, né? Agora, porque em velórios as pessoas se reúnem para poder se despedir daquela pessoa, né? Uma celebração também.
E como tá acontecendo isso agora em mortes por outros motivos, né? Acho que as pessoas não estão tendo esse momento. O velório gera aglomeração, né? Em qualquer que seja o motivo da morte da pessoa. Então, eu acho que... Eu tenho uma experiência, o pai de uma amiga minha morreu lá na minha cidade essa semana. Estou vendo a mensagem de agradecimento dessa minha colega de vocês, já entendendo que ela, agradecendo as mensagens que eles receberam, a família recebeu, e entendendo que muitas pessoas, mesmo morando perto ou até na mesma cidade, não compareceram ao período que teve a porque em função do coronavírus, né, para não haver aglomeração mesmo. Eu acho que onde não há determinação nenhuma deve haver bom senso das pessoas. Infelizmente, a gente vai deixar de dar esse afago ao amigo que perdeu alguém muito querido, né? Aqui a pergunta da Cléo é muito relevante e eu não tenho acho que a gente não tem uma informação oficial, mas já aconteceu aí o sepultamento da mãe de um conhecido, nem chega a ser um amigo conhecido, e não teve velório, não teve cerimônia nenhuma, foi um sepultamento só ele com a mãe dele. E essa situação deve estar se repetindo em diversos locais do país, todos os dias, e eu acho que é talvez uma das facetas mais tristes de tudo isso que a gente está passando. Você ser privado de se despedir, eu só consigo imaginar o quão dolorido deve ser para os familiares e amigos das pessoas que não necessariamente relacionadas com o coronavírus, mas sim, a vida continua e as pessoas seguem encontrando seu destino aí. Acho, toda vez que eu vejo uma notícia dessa, dá um apertinho assim no coração. Me solidarizo com as pessoas que estão perdendo seus familiares por quaisquer motivos, porque o momento da despedida ali, né, antes do sepultamento, que já é uma cerimônia, mas o velório, ele é parte da aceitação, né, das pessoas. E muita gente tem aquela sensação de que precisa ver, né, ver o corpo naquela situação para assimilar o que aconteceu. Então, toda a minha solidariedade mesmo a essas pessoas. Olha só, tá chegando o final do nosso primeiro bloco. Fala, Fernando. Sem abraço, né? Sim. E você sofreu o luto sem o abraço, né? É muito... Tempos da distopia, essa é a coisa mais estranha, eu acho, a natureza humana, não poder consolar quem está no momento de luto. Vamos aprendendo a viver nessa nova realidade, e a realidade que não muda é que temos sim intervalo nesse momento. Tem intervalo, tem música. Essa vai para você, Cléo. Valeu. Olha, as nossas músicas estão bem bacanas. Um beijo pro Simon. Show, sai saudade da Vozinha que participava. Vamos pedir pra Vozinha mandar um alô, um recado. Um áudio, um recado, seja lá. Ô Vozinha. Mas a voz é feminino. Então, não, é um menino de 8 anos. Sim, mas eu tenho a minha voz, a voz é feminina. Seu Chacal ou seu Simon tá programando, hein? Já fica um abraço pros dois, já fecha esse pacote. Vou mandar um abraço pro Chacal também. Abraço, Chacal. Olha só, intervalo, tem música, a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Direto ao Ponto. Não saia daí, tem muita notícia no próximo bloco. Tem o pessoal que está participando enquanto a gente está gravando o programa. Já tomei até puxão de orelha lá no grupo. A gente fala disso já depois do intervalo. Voltamos já. Direto ao Ponto no seu rádio. Já estamos de volta com o programa Direto ao Ponto, segundo bloco. Hoje, quarta-feira, 8 de abril de 2020. Quarta-feira, Fernando, eu sempre penso em você, porque era um dia que você estava sempre com um humor um pouquinho diferente, porque você ia ver seu time jogar. Futebol tá te fazendo muita falta, Fernando? Pois é complicado, né, André? Para nós vascaínos está uma maravilha, né, Fernando? Para nós vascaínos está uma maravilha. Faz tempo que o Vasco não passa 30 dias sem nenhuma derrota. Estamos numa campanha, né? Sem perder. A gente está assim, estou me sentindo muito tranquilo, assim, o melhor momento do Vasco nos últimos anos. Pois é, mas é complicado, porque assim, como vocês sabem, eu durmo cedo pra caramba, e quarta-feira era o dia que eu dormia um pouco mais tarde. Mas vamos, né, a gente vai aguentando aí, vamos correndo. Os canais de esporte estão exibindo, né? Eu ia te falar isso, clásicos, né? Brasil e Rússia. Vai passar o primeiro jogo.
Vai passar. Isso que é Copa de 82. Olha, pessoal, tem um site que reuniu, pensando nas pessoas como vocês, que gostam de esporte, de futebol em especial. Tem um site que reuniu fotos históricas do futebol na nossa, sei lá, de quanto tempo pra cá, mas são muitas fotos. Então, vou compartilhar no Facebook do Direto ao Ponto para o pessoal matar o tempo aí olhando fotos do futebol na quarta-feira. São fotos bem bacanas, fotos históricas de Copa do Mundo e outros campeonatos. Muito bacana. Eu tô assistindo os jogos do Vasco de 2000 para trás. Tô assistindo vários à noite, tentando forjar uma realidade paralela. Vamos de notícia. Antônio Lopes voltou, né? Voltou, o delegado voltou. Vamos ver o que acontece. Bom, né? O delegado voltou e tá todo mundo preso. Boa. Vamos de notícia. Uma equipe de investigadores da Polinter, olha essa história aqui que é curiosa, né, no mínimo. Foram checar aí um mandado de prisão por abandono material expedido lá em Guaraí, pela comarca de Guaraí, em desfavor de um cidadão de 73 anos que mora aqui na capital Palmas. A polícia informou que também havia uma outra denúncia de que ele estaria cultivando drogas no apartamento que residia. Com base nessas informações, o delegado e outros agentes da Polinter foram até o imóvel que fica aqui no centro de Palmas e encontraram na sacada do apartamento 2 vasos contendo um pé de maconha cada um e um outro vaso com 2 plantas juntinhas ali, prontas para produzir. O delegado cumpriu o mandado de prisão que estava em aberto, foi lavrado ali o TCO, né, o termo circunstanciado de ocorrência, por cultivo de entorpecente para uso pessoal. O idoso foi recolhido aí para a CPP, Casa de Prisão Provisória, aqui de Palmas. Só para a gente entender do que nós estamos falando, o crime original, né, que existia, o mandado, o de abandono material, é a recusa do infrator de prover materialmente com o necessário para a subsistência da vítima. Pensão alimentícia, basicamente. Agora, como isso se relacionou com essa suspeita de que ele tinha ali a sua horta, vamos chamar assim, a sua permacultura de entorpecentes em casa, não ficou muito claro na notícia. Bom, enfim, as plantas foram apreendidas, o cidadão foi recolhido e fica aí o exemplo de fique em casa, mas não plante. Eu me lembrei em casa legalmente, de uma das falas da Marialice Vergueiro no curta Tapa na Pantera, que foi um dos primeiros sucessos, né, do YouTube, certeza, na internet, desses vídeos mais de humor no YouTube, que ela falava, né, que ela já era uma senhora também, falava, eu fumo há 30 anos, mas não me viciei, né, não fiquei viciada. Esse senhor de 70 e pouco aí também deve estar mais ou menos nessa linha, né? Deve ter usado esse argumento. O senhor é viciado? Falou, de jeito nenhum. Ou o argumento do Bezerra da Silva também, né? Foi o meu vizinho que jogou essa semente aqui no meu vaso. Então... Argumento ele tinha. História para contar ele tinha. Vamos adiante, seguimos. Quem tem notícia? Eu tenho notícia. Na verdade, eu tenho a participação da nossa colega jornalista Gabriela Mello, que ela é da Comissão de Ética do Sindijor, o Sindicato de Jornalistas aqui do Tocantins. Eles estão com um trabalho muito interessante para vocês que estão nos ouvindo. Muita gente recebe mensagens, fake news, né? Mensagens falsas, que vem ali com uma falsa identidade de um site para poder enganar mesmo. E também há alguns sites que são criados, de fato, o site existe, mas que não tem muito compromisso, né? Você não sabe quem faz aquele site, quem é o responsável. Então a Gabriela está aqui com a gente para falar um pouco dessa campanha do sindicato e para te orientar como identificar um site de notícias que é confiável. Vamos ouvir a participação da Gabriela? Vamos lá, vamos ouvir a Gabriela. Olá, Cléo, Fernando, André, ouvintes do Direto ao Ponto, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né? Sobre como identificar quais são as informações de confiança, os sites de confiança.
Nós, do sindicato dos jornalistas, nós temos recebido diversas questões sobre o cuidado que a gente tem que ter com as notícias, com o que a gente passa. Nesse momento de coronavírus em que nada é 100%, nenhum estudo, ele está concluso ainda. Então, a gente não pode falar com certeza de nada ainda. A gente pode falar que os estudos estão em andamento. Então, daí já é um cuidado que a gente tem que ter. Nós não temos uma vacina pronta ainda, nós não temos nenhuma certeza. A certeza é dos cuidados que a gente tem que ter. Então, tem sites que acabam trazendo essas certezas ou trazendo um certo sensacionalismo em torno disso, ou até em outras notícias, né? Que a gente vê tudo voltado muito para violência, tudo voltado para causar cliques. E muitas vezes sites que não são, em maioria, né? Porque eu acredito que nós, jornalistas, meus colegas têm muito cuidado com isso, com a notícia que passa, com o tratamento da notícia e com a responsabilidade que ela tem. Então, para identificar esses sites, a gente precisa ter o cuidado de olhar o perfil do site, quem são os responsáveis, o tipo de notícia que ele dá, porque se ele está sensacionalizando, trazendo essas questões muito fortes, existe uma grande chance de não serem notícias confiáveis ou verdadeiras. Então, é ter esse cuidado com quem trata essa notícia, com o tratamento que ela recebe, com a confiabilidade que o site tem na cidade de Palmas, né? Então, cuidado, sites novos merecem sim nossa atenção, nós precisamos incentivar iniciativas novas, de jornalistas novos, mas ter esse cuidado com sites que a gente nunca ouviu falar, prestar atenção no tipo de abordagem, em como trata esse tipo de assunto que é tão delicado pra gente nesse momento, né? Então é isso, Cléo, Fernando, André, ouvintes do Direto ao Ponto, muito obrigada pela oportunidade de falar para vocês. Sou uma grande fã do programa e estou à disposição para que precisarem. Ok, ouvimos aí a Gabriela mandando o seu recado. Fala, Fernando. Essa questão dos sites com notícias verdadeiras, notícias confiáveis, me fez lembrar também um levantamento que já foi feito com a quantidade de aplicativos para as pessoas baixarem para fazer inscrição para receber R$100 de auxílio. Sim. Agora no período da pandemia, que vai ser extensivo classes, né, desempregados, microempreendedores individuais, pessoal do Bolsa Família, enfim. Então, assim, se a pessoa tem dificuldade com a internet ou dificuldade para acessar ou tudo mais e precisa baixar isso, que procure áreas de assistência social do seu município antes de, né, para pedir um apoio na hora de passar, se realmente está passando os dados para o mecanismo, senão pode dançar ainda, além de não receber o auxílio, pode ainda ter os dados e tudo mais, e nomes e CPFs usados para outras. Falando em roubo de dados, a gente está aqui apostando alto no Zoom, né? Depois da informação, teve pedido de desculpa, a Cléo vai pegar essa referência rápido, porque pedido de desculpa só me lembra a BP Oil do South Park, Cléo, assim, fazem aquele enorme erro e depois vem com um videozinho, desculpem, foi mal, o CEO do Zoom... Vamos tentar melhorar. Vamos tentar melhorar. Mais tarde eu vou falar de outra pessoa que pediu desculpa também, depois de dar uma mancada aí. No próximo, desculpas aí. Mas essa mancada do Zoom aí pode ter ido dados de muita gente, como disse o Fernando... nada que tenha ali que eu me preocupo de ter sido hackeado, mas o pessoal que usa para reuniões de trabalho de grandes empresas estão preocupados aí que pode ter muita coisa ter sido vazada dessas reuniões, espionagem industrial. Não, né? Quem quer hackear a gente? Quem sou eu para ser hackeado? Eu tenho essa boa consciência de autoestima que se alguém me hackear, vai olhar, nossa, que tédio. É isso? E o meu computador é bem seguro também. Imagino, Cláudio, você deve ter uma polícia, uma milícia aí de antivírus protegendo o computador. Notícias? Quem?
Vamos lá, vamos falar de corona agora de novo, né? Não tem como a gente ficar fugindo desse assunto. E ontem à noite, já foi identificado também, foi anunciado o primeiro caso de Covid-19. Nós já temos casos em Palmas, Araguaína, Dianópolis e, apesar de Tocantins ainda bem, não ter nenhum caso de óbito confirmado aqui. O único estado do país inteiro nessa situação. E ainda sobre os boletins saem à noite, provavelmente saem normalmente no horário que o programa está no ar, então por isso que a gente não atualiza com precisão os números, né? Até eram 22 pacientes infectados nas 4 cidades aqui no estado. Lembrando que essas pessoas testaram positivo, muitas delas já se curaram, cumpriram o período da quarentena, os números eles são cumulativos, né? Então, por isso que até hoje de manhã eram 22 pacientes, tomara que não aumente esse número agora à noite, mas o que eu queria falar mesmo é sobre um assunto que teve uma repercussão grande essa semana, sobre o preço das máscaras que o governo está pagando para as EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Questionamento a respeito de máscaras que estava saindo R$5, quando na realidade em estados outras empresas vendiam 1 e pouco, 3 e pouco. Então assim, esse preço. A Secretaria de Saúde, ela convidou, né, órgãos de fiscalização e controle, como os Ministérios Públicos Federal e Estadual, a Defensoria Pública do Estado, Tribunal de Contas, também a Secretaria de Segurança Pública, dentre outros órgãos, para uma reunião essa semana e notificou o Ministério Público Federal uma investigação sobre essa empresa que está cobrando R$35. Por que ela não comprou essa outra? Aliás, a Secretaria tinha tratos com algumas empresas que forneciam o preço bem menor. Só que essas empresas pediram o cancelamento do contrato, porque elas não estavam com material disponível para entrega. Os equipamentos de proteção individual, assim como respiradores e outros tantos equipamentos hospitalares, estão em falta, e quando tem, são preços normalmente mais caros. Mas o Ministério Público Federal informou que vai fazer essa investigação e sobre se está havendo sobrepreço e também até crime contra a economia popular. Então fica aí a esperança de que os órgãos de fiscalização consigam pressionar as empresas. A gente sabe que nesse momento os insumos que as empresas usam para fabricar esse tipo de produto também acabam ficando mais altos, mas um preço tão alto desse, né, e nesse momento que não dá para não comprar, equipamento de proteção individual na área da saúde principalmente, não dá para não ter, né? Alô, Fernando? O sinal do Fernando tá falhando um pouco, né? Às vezes parece que ele caiu. Parece que ele abandonou a gente. Olha só, tem intervalo. Não abandonei, não. Fica aí. Tem intervalo, tem música. A gente volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Direto ao Ponto. Voltamos já. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao Ponto. Terceiro e último bloco do programa Direto ao Ponto. Estamos de volta. Rapidinho, encerramento do programa. Temos notícias rápidas aqui. A Cláudia tem uma ótima, né, Cláudia? Eu tenho, não para as pessoas envolvidas, né? Que são crianças e possivelmente não vão gostar disso. Pessoal, quebrando gelo aí dessas notícias pesadas que estão acontecendo estamos noticiando nessa semana. Olha isso, um casal, ele nomeou os filhos recém-nascidos, nasceram agora nesses últimos dias, são gêmeos, nada mais, nada menos de Corona e Covid. Poxa, não, sabe, eu vou fazer uma piada, eu não vou nem fazer, depois eu faço aqui em off, mas senão eu vou ficar tão de mau gosto quanto os pais. Mas é um absurdo isso. Quando eu vi, acreditei que fosse fake news, mas segui as orientações da Gabriela, olhei o site, olhei as informações e estava lá, o casal indiano. Chequei, o casal indiano nomeou os filhos com esses nomes.
porque eles querem lembrar os filhos, com certeza vão lembrar o tempo todo, eles querem lembrar os filhos dos tempos difíceis pelos quais o mundo passou no período que eles nasceram. Olha que é o tipo de homenagem que não precisa, né? Os gêmeos, um menino e uma menina, eles nasceram no dia 27 de março, 2 dias depois que a quarentena entrou em vigor lá na Índia. E o pior de tudo é que o pai, ele diz que são nomes bonitos. Ele fala, Corona é coroa em latim. Pois tem tanta coisa em latim para você falar, né? Mas é para você nomear uma coisa bonita. E aí eles falam que querem que o medo associado a esses nomes termine né, na figura dos filhos. É colocar muita responsabilidade nas crianças. Falou que a família enfrentou. Não é hora de... Sim, pode falar. Não é hora de deixar de ter medo, não. É hora para ter medo, né? E aí, é hora para poder se proteger. O casal fala que a família pressionou contra os nomes, claro, parabéns. Sempre tem alguém de bom senso numa família louca, mas eles decidiram manter e falaram que se quiserem, os filhos podem mudar de nome quando crescerem. Olha só, nós temos... assim, às vezes... Super acabando. Vai lá, Fernando. Vamos lá, então. Não, nosso tempo está acabando, e você... Vamos para os grupos, né? Você não pode ir para os grupos sem saber... Olha só, você dormiu e o governo extinguiu o PIS/PASEP, aquela contribuição, aquela divisão dos lucros da empresa que ia para a conta do trabalhador a partir do dia 15 de junho. O PIS/PASEP está extinto e os recursos que lá estavam vão ser liberados junto com o FGTS para saques no valor de até R$ 1.045. A decisão foi publicada na edição extra do Diário Oficial na noite desta terça-feira, ontem, dia 7. De acordo com o governo federal, são 21 bilhões que não foram acessados, apesar de campanhas recentes com esse foco. Mas lá se vai, adieu, bom voyage, mais um direito do trabalhador brasileiro. Olha, mesmo em tempos mesmo em tempos que só se fala da pandemia de coronavírus, outros males estão acontecendo. Parece texto bíblico, mas é real e muito grave. É uma praga de gafanhotos que está atingindo atualmente pelo menos 10 países e é a pior em quase 3 décadas, de acordo com a análise das Nações Unidas. O Paquistão e a Somália já decretaram situação de emergência. Os gafanhotos do deserto, que são a espécie que está causando esses danos, eles trazem prejuízos e também fome nesses países e são temidos por quê? Porque cada inseto dessa espécie, ele consegue comer por dia o equivalente ao peso do próprio corpo. Então, numa comparação, para as pessoas entenderem a gravidade, uma nuvem de 1 quilômetro quadrado, que não é incomum, ela pode ter até 80 milhões desses insetos. E segundo aí as projeções das Nações Unidas, um estrago numa plantação com uma nuvem desse tamanho, dessa proporção, corresponde ao alimento de um dia para 35 mil pessoas. Fernando? É demais. Olha só, apesar de os meios de comunicação trazerem até exaustivamente informações sobre o novo coronavírus e a Covid-19, nem sempre a galera que é técnica em uma área de saúde, principalmente aqui no interior do estado, tem as informações que são úteis para elas, né? Para tentar levar esse tipo de informação e ajudar no controle da pandemia aqui no estado, a Secretaria da Saúde está organizando encontros online, ou em webconferências ou videotransmissões durante a semana, para levar as informações técnicas que as pessoas precisam. Então, se você está aí no interior e está percebendo coisas que estão indo contrárias ao que você tem visto aí em outras cidades e outros municípios, medidas tomadas em outros municípios, faz uma da saúde aí. Para sugerir temas, dúvidas e tudo mais, é só entrar lá no site saúde.to.gov.br. Não dá tempo para mais nada, temos menos de 1 minuto para encerrar o nosso programa. Cléo, até sexta. Até, um beijo para todo mundo que esteve com a gente, adoro estar aqui com vocês. Fernando, até sexta. Beijão para vocês, beijo galera, sexta-feira tamo junto. Obrigado você que acompanhou Direto ao Ponto desta quarta-feira. Sexta-feira a gente está de volta. Obrigado, fique agora com a programação da Jovem FM, tchau. Direto ao Ponto, jornalismo diferente.